Olá, eu sou Ricardo Gariba Silva e aqui falaremos sobre a anatomia topográfica externa dos caninos da dentição permanente. As funções dos caninos seriam suportar os lábios e os músculos faciais, cortar e perfurar os alimentos, são os chamados de pilares da oclusão e são os responsáveis pela guia canina, ou seja, o alívio dos dentes quando em movimentos de lateralidade da mandíbula ou do maxilar inferior. Os caninos permanentes inferiores erupcionam na cavidade bucal por volta de 9 a 10 anos de idade. Os superiores, um pouco mais tardiamente, por volta de 11 a 12 anos. São os dentes mais longos da boca, sendo que os caninos superiores medem, em média, pouco mais de 26 milímetros e os inferiores pouco menos do que isso. Eles não possuem dentículos. Possuem a vestibular muito convexa, com uma elevação aqui chamada de crista labial. Assim temos face vestibular muito convexa e aqui uma elevação denominada de crista labial ou crista vestibular. A borda incisal dos dentes caninos, ela é dividida por uma cúspide que possui aresta mesial e uma aresta distal. Esta aresta mesial, normalmente, ela é menor do que a aresta distal. A aresta distal é mais longa e mais inclinada para a cervical. Como características gerais dos caninos, os pontos de contato na distal são mais para a cervical, aqui mais próximos da linha melo-sementária, do que os pontos de contato na mesial. Os caninos superiores permanentes, eles possuem maior dimensão vestíbulo-lingual do que mesiodistal. Normalmente, devido às suas excelentes implantações, os dentes caninos são os últimos dentes que o indivíduo perde. Agora, falando especificamente sobre os caninos superiores no aspecto vestibular da coroa, lembramos que esses dentes possuem cúspide na incisal. A cúspide possui aresta mesial menor e aresta distal mais longa e inclinada para a cervical. A ponta da cúspide ela é centralizada na direção do longo eixo imaginário do dente. As arestas mesial e distal da cúspide, elas se encontram num ângulo quase que reto, mais especificamente em ângulo aproximado de pouco mais do que 100 graus. A face mesial da coroa, ela é convexa no terço médio e se torna achatada aqui próximo da linha cervical. O lado distal da coroa, aqui na visão vestibular, ele é em forma de S ou sinuoso, ou também chamado de sigmoide. Ainda no aspecto vestibular da coroa, temos que a crista labial, que é esta elevação aqui da face vestibular, chamada também de crista vestibular, ela é saliente, ela é elevada nos terços médio e incisal. E ladeando, ou seja, margeando lateralmente os lados desta crista labial ou vestibular, temos duas depressões de desenvolvimento, que são rasas, uma na mesial e outra na distal, aqui da chamada crista labial. Os pontos de contato na mesial, ele fica na junção dos terços incisal e médio, e na distal, um pouco mais elevado, mais deslocado para a cervical, mais próximo da raiz do que no lado mesial da coroa. Ainda no aspecto vestibular, temos raiz longa, afilada e cônica. A raiz, portanto, aqui ela é longa, afilada e cônica, e ela se afila na direção do ápice. O terço apical, ele é estreito de mesial para distal. Portanto, temos a raiz mais larga na cervical, com o afilamento para a direção do ápice da raiz, de modo que aqui no terço apical, a raiz ela é estreita de mesial para distal, lembrando sempre que estamos falando de
caninos superiores na visão vestibular da raiz. O ápice desses dentes, ainda na visão vestibular, ele é arredondado ou às vezes ele pode ser um pouquinho pontiagudo. Outra possibilidade é de que o terço apical da raiz, conforme aqui está aparente nessa fotografia, ele é ligeiramente inclinado para a distal. Na visão lingual, lembrando sempre que lingual de coroa e de raiz dos caninos é menor do que a face vestibular. Assim, a convergência de vestibular para lingual quando verificamos o dente, tanto na coroa quanto na raiz. O cíngulo dos caninos superiores na visão lingual, ele é um cíngulo bastante volumoso e centralizado. Essa característica é fundamental para diferenciar canino superior de canino inferior. Portanto, relembrando, aqui no canino superior, o cíngulo é volumoso e centralizado. Como na visão vestibular, a extremidade da cúspide ela é centralizada na direção do longo eixo imaginário do dente. Existe aqui a chamada crista lingual, que é elevada, fica aqui no meio da coroa, e ela une o cíngulo à borda incisal. Ela é mais proeminente no canino superior do que no canino inferior. Temos duas cristas marginais, uma crista marginal mais longa e reta, que é a crista marginal mesial, que é esta elevação, e temos a crista marginal distal, que ela é mais curta, curva e mais elevada do que esta crista marginal mesial. Então, recapitulando, crista marginal mesial mais longa, reta e menos proeminente, menos elevada do que esta crista aqui, que é a crista marginal distal, mais curta, curva e elevada do que a crista marginal mesial. Ainda no aspecto lingual, temos aqui a repetição da informação que acabamos de dizer, que a crista marginal mesial é mais longa e reta, e a crista marginal distal é mais curta e curva. Existem fossas rasas na mesial e na distal da crista lingual. Então temos aqui a crista lingual, que é esta elevação, temos pequenas fossas aqui rasas na mesial e na distal desta elevação aqui, que é chamada de crista lingual. Quando observamos a raiz dos caninos na visão lingual, temos que a superfície lingual da raiz é menor do que a vestibular. Assim, a convergência das faces de vestibular para lingual. E pode-se ver as superfícies proximais. Então, quando a gente está observando as raízes dos caninos superiores, pelo fato de essa superfície lingual ser menor do que a vestibular, a gente consegue ver aqui nas laterais as superfícies proximais das raízes, ou seja, os lados mesial e distal das raízes dos caninos superiores. Na visão mesial, nós temos que a coroa ela é em forma de cunha ou de V aqui, ó, e isso favorece a penetração da coroa desses dentes nos alimentos, o que facilitará o corte e perfuração desses alimentos. A extremidade da cúspide ela é volumosa, e lembrando que aqui nós temos a crista labial ou vestibular, aqui temos a crista lingual, e essa ponta da cúspide é uma cúspide muito poderosa, porque tem um volume bastante acentuado de esmalte, que é formado pela junção desta crista vestibular ou labial com esta crista lingual. Lembrando também que, como característica de todos os dentes anteriores superiores, na visão proximal, quando traçamos o longo eixo do dente, a borda incisal, a cúspide aqui, ela fica para vestibular em relação ao longo eixo imaginário do dente na visão proximal, tanto por mesial quanto por distal.
A face vestibular dos caninos, ela é mais convexa, ela é mais curva aqui do que aquela face vestibular dos demais dentes anteriores, quais sejam dos incisivos. A maior curvatura da linha cervical ou linha amelo-sementária ocorre aqui na face mesial. Então, nós temos aqui a curvatura da linha cervical ou linha amelo-sementária, e ela invade mais a coroa aqui na mesial do que na face distal dos caninos superiores. Ainda no aspecto mesial, analisando agora a raiz dos caninos superiores, nós veremos que ela possui grande dimensão vestíbulo-lingual, principalmente no terço cervical da raiz, e menor aqui no terço médio, e evidentemente muito menor aqui na região apical. Essa raiz dos caninos superiores, quando observada pelo aspecto mesial, ela é ampla e dotada de depressão longitudinal aqui, essa depressão vertical. O contorno vestibular da raiz, ele é menos convexo do que o contorno lingual. Aqui temos o contorno lingual, ele é mais abaulado, ele é mais curvo do que o contorno mesial. O contorno mesial aqui da raiz, ele é ligeiramente mais retilíneo do que o contorno lingual. Analisada a coroa dos caninos superiores na visão distal, nós temos que o aspecto da coroa na distal é igual ao aspecto na mesial. Porém, temos menor curvatura da linha cervical aqui, ou linha amelo-sementária. Repetindo, esta curvatura invade menos a coroa aqui na distal do que na face mesial. E essa coroa, ela é convexa na cervical, a área de contato. Então, temos aqui o ponto de contato e há uma convexidade aqui da coroa próximo à região cervical. A raiz, ela possui largura bastante evidente aqui nos terços cervical e médio, à semelhança do que acontece na visão mesial. Há também a depressão longitudinal aqui da raiz, lembrando que na face distal, essa depressão longitudinal ela é mais acentuada do que aquela existente na face mesial. Na visão incisal, nós podemos observar que a coroa dos caninos ela possui maior dimensão mesiodistal aqui na metade distal. Na metade mesial, vejam que a dimensão mesiodistal é menor. A maior dimensão é vestíbulo lingual. Recapitulando, se nós dividirmos imaginariamente a coroa aqui na metade distal, temos maior dimensão mesiodistal. A maior dimensão vestíbulo lingual, evidentemente, conforme já dissemos, ela fica aqui na metade mesial da coroa. De maneira geral, a coroa possui maior dimensão vestíbulo lingual do que mesiodistal. O cíngulo dos caninos, conforme já dissemos, aqui nos caninos superiores, esse cíngulo aqui ele é volumoso e centralizado. Repetimos, característica muito importante para fazermos a diferenciação entre caninos superiores e caninos inferiores. Outra característica bastante interessante de observar é que a superfície da coroa ela é convexa aqui na face vestibular. Ainda no aspecto incisal, nós temos aqui, esse seria o contorno, o contorno da coroa observado aqui por incisal. Aqui na metade mesial, esse contorno é convexo. Na metade distal, esse contorno é achatado ou côncavo. Evidente a diferença aqui desse contorno achatado ou côncavo na metade distal deste contorno aqui na metade mesial, que é convexo. As arestas da cúspide, nós temos aqui a cúspide que é centralizada, a pequena aresta mesial e a aresta distal mais longa.
essas duas arestas, a mesial e a distal, elas estão alinhadas, elas seguem o mesmo eixo mesiodistal. Existe aqui a crista lingual, essa crista lingual, que é essa elevação aqui, que ela divide a face lingual e tem duas fossas rasas aqui, no lado mesial e no lado distal a ela. Lembrando novamente que aqui na face vestibular, principalmente no terço incisal, temos essa elevação aqui, que é chamada de crista labial ou crista vestibular. Vejam que essa crista labial ou crista vestibular se une aqui na cúspide com a crista lingual, fazendo com que essa cúspide seja formada por um maciço de esmalte, por um volume de esmalte bastante acentuado, volume esse decorrente, repetindo, da crista labial ou vestibular e da crista lingual. Passemos agora a falar dos caninos inferiores, do aspecto vestibular das suas coroas. Diferentemente do aspecto das coroas dos caninos superiores, as coroas dos caninos inferiores, elas são longas de cervical para incisal e são estreitas de mesial para distal. Outra característica bastante interessante é o fato de que a mesial é pouco convexa e alinhada aqui com a mesial da raiz. Vejam aqui que quase não temos volume de coroa extrapolando os limites do contorno radicular na visão vestibular. Diferentemente disso, a face distal sai mais além dos limites da raiz e ela é convexa no terço cervical. Ainda repetindo, aqui na distal, há a projeção aqui, a projeção da coroa para fora, para além dos limites da raiz, de modo que o maior volume da coroa acontece na metade distal, quando estabelecemos aqui o longo eixo imaginário aqui na metade da coroa dos caninos inferiores. Ainda no aspecto vestibular, lembramos característica de todos os dentes inferiores que raiz e coroa não estão alinhados segundo o mesmo eixo vertical de modo geral. Percebam aqui que o longo eixo da coroa ele é ligeiramente inclinado para a distal em relação ao longo eixo da raiz. A cúspide do canino inferior ela é alinhada com o longo eixo imaginário do dente. Diferentemente dos caninos superiores, aqui nós temos a aresta mesial, que é mais curta e fica numa posição quase que horizontal. A aresta distal da cúspide, elas se encontram num ângulo mais atenuado, um ângulo mais obtuso, mais aberto, em torno de 120 graus. Lembrando que nos caninos superiores, esse ângulo é da ordem de 105 graus aproximadamente. E aqui nos inferiores, da ordem de 120 graus. Repetindo, temos aqui a aresta mesial da cúspide, aqui menor, aresta distal mais longa e bastante deslocada para a cervical, e que esta aresta mesial aqui, ela fica numa posição quase que horizontal. Portanto, ela é bastante pequena e numa posição quase que horizontal. A aresta distal, ela é mais longa e bastante inclinada para a cervical. Ainda falando sobre o aspecto vestibular da coroa dos caninos inferiores, temos que a face vestibular dessas coroas ela é lisa e convexa. Temos a crista vestibular ou labial, que é quase imperceptível, e caso ela esteja presente, ela seja visível, ela é pouquíssimo elevada. Essas coroas são bastante achatadas aqui no terço incisal. Temos também depressões verticais rasas aqui na mesial e na distal, em cada lado da crista vestibular. Então, a crista vestibular muito pouco proeminente, quase que imperceptível,
e ladeada por duas depressões verticais aqui na mesial e na distal a ela. O ponto de contato na face mesial, ele é no terço incisal, logo abaixo do ângulo meso-incisal. O ponto de contato no lado distal, ele é mais para baixo, ele é na junção dos terços incisal e médio, e ele fica mais próximo aqui da raiz, mais próximo da linha cervical. A raiz dos caninos, ela é bastante convexa na face vestibular. O aspecto lingual dos caninos inferiores, nós podemos observar nele que, na lingual tanto da coroa quanto da raiz, as superfícies são mais estreitas, são menores do que as respectivas superfícies vestibulares. Há, pois, convergência de vestibular para lingual. O cíngulo nos caninos inferiores, ele é menor do que nos superiores, ele é menos proeminente e ele é deslocado para a distal. Lembrando que nos caninos superiores, esse cíngulo é centralizado e volumoso. Aqui nos inferiores, ele é mais liso, mais baixo, menos proeminente e deslocado para a distal. Temos as cristas marginais mesial e distal. A crista marginal distal, ela é mais curta e curva e mais proeminente do que a crista marginal mesial, que é mais longa e reta. Então temos aqui a crista marginal distal, mais curta e curva e mais proeminente, e crista marginal mesial, mais longa e reta. A crista lingual, que seria a elevação aqui, próxima da cúspide, ela é pouco elevada ou então ausente. E, conforme dissemos, na raiz ela é muito convexa e converge de vestibular para lingual. Na visão mesial, assim como nos superiores, a coroa é em forma de cunha ou de bisel, ou em forma da letra V, aqui no caso dos inferiores, letra V invertida, e temos grande volume vestíbulo lingual na região cervical da coroa. A extremidade da cúspide, ela se localiza para lingual em relação ao longo eixo. Lembrando que essa característica é fundamentalmente diferente nos inferiores em relação aos superiores. Nos superiores, a ponta da cúspide fica para vestibular em relação ao longo eixo. Aqui, nos inferiores, a ponta da cúspide ela é deslocada para lingual. Percebam que há inclinação acentuada da face vestibular da coroa para lingual. E temos que a maior curvatura da linha cervical, ela ocorre aqui na face mesial do que na face distal. Repetindo, característica comum a todos os dentes da boca, sem exceção. Essa curvatura da linha cervical, ou linha amelo-sementária, ela é mais acentuada aqui na mesial do que na distal. Ela invade mais a coroa aqui na mesial do que na distal. As raízes dos caninos, elas são dotadas de depressão longitudinal. Vejam aqui o longo eixo da raiz e a depressão longitudinal aqui percorrendo a raiz segundo seu longo eixo. Na distal, nós temos que o aspecto é bastante semelhante àquele da face mesial da coroa. Temos menor curvatura da linha cervical e aqui temos uma característica fundamentalmente diferente dos superiores, ou seja, o ângulo disto-incisal nos caninos inferiores aqui, na visão distal da coroa, ele é deslocado para lingual. Esta característica ela é fundamentalmente diferente em relação aos caninos superiores. Assim, esse deslocamento lingual do ângulo disto-incisal, ele é uma característica marcante dos caninos inferiores. Temos também na raiz a depressão longitudinal,
que é mais profunda na face distal, aqui na distal, do que na mesial. Ao observarmos o aspecto incisal dos caninos, nós vemos que o contorno é mais simétrico do que nos superiores, e nós vemos também que ele é mais convexo na metade mesial. Então aqui, ó, se nós dividirmos a coroa ao meio, nós temos aqui, ó, que o contorno ele é mais convexo na metade mesial e ele é mais achatado ou côncavo aqui na metade distal. De modo geral, nós temos maior dimensão vestíbulo lingual da coroa do que mesiodistal. A coroa, de modo geral, ela é mais ampla de vestibular para lingual do que de mesial para distal. Ainda analisando o aspecto incisal dos caninos inferiores, a cúspide ela é centralizada de vestibular para lingual ou ligeiramente deslocada para lingual. Importante observar, característica que ocorre apenas nos caninos inferiores e não nos superiores, é o deslocamento deste ângulo aqui disto incisal para lingual. A crista marginal mesial ela é mais longa e reta do que a crista marginal distal, que é mais curta e curva. E lembrando que o cíngulo, conforme dissemos, ele é menos proeminente do que o cíngulo dos superiores, porém ele é deslocado para a distal. Recapitulando, temos duas características aqui muito importantes que diferem nos caninos inferiores e nos caninos superiores. Nos caninos inferiores, neste caso aqui, o ângulo disto incisal é deslocado para lingual e o cíngulo é deslocado para distal. A lingual da coroa é mais estreita do que a vestibular, fazendo com que haja convergência das faces da coroa de vestibular para lingual quando observamos os caninos inferiores permanentes na visão incisal. Mais uma característica que gostaríamos de salientar, nós temos aqui a aresta mesial da cúspide e a aresta distal, que é mais longa. Esta aresta distal ela é deslocada para lingual devido ao deslocamento lingual do ângulo disto incisal. Aqui encerramos o nosso encontro. Até uma próxima oportunidade.